Boa tarde a todos. Na sessão plenária de hoje, o Tribunal Constitucional apreciou o pedido formulado pelo Sr. Presidente da República de fiscalização abstrata preventiva da constitucionalidade do Decreto número 617 da Assembleia da República, que altera a Lei número 23/2007, de 4 de julho, que é o diploma que aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Na verdade, após o parecer não favorável do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não se esperava outra coisa do Tribunal Constitucional. E presumo que, não obstante um pouquinho esperançoso, até o próprio André Ventura, o presidente do Chega, já previa que essa seria a decisão do TC. Porém, não é o fim como muitos estão a pensar. A única derrota nisso tudo é que, por mais que o Parlamento português reaprecie esta lei, ela não terá a própria natureza, ou então a natureza inicial com que ela foi elaborada. É aquela coisa de quando algo é bastante emendado, tá? Já não é a mesma coisa. Esperamos que as alterações que serão feitas não retirem o verdadeiro sentido pelo qual o Chega e o PSD, é claro, trouxeram esse assunto ao debate parlamentar. Note com bastante atenção os pontos que levaram ao chumbo da mesma lei. Boa tarde a todos. Na sessão plenária de hoje, o Tribunal Constitucional apreciou o pedido formulado pelo Sr. Presidente da República de fiscalização abstrata preventiva da constitucionalidade do Decreto número 617 da Assembleia da República, que altera a Lei número 23/2007, de 4 de julho, que é o diploma que aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Eu vou dar a palavra à Sra. Conselheira Joana Fernandes Costa, que foi a relatora do acórdão. Faz favor, Sra. Conselheira. Obrigada, Sr. Presidente. O Tribunal Constitucional decidiu pronunciar-se pela inconstitucionalidade das seguintes normas. Da norma do número 1 do artigo 98 da Lei 23/2007, de 4 de julho, na redação decorrente das alterações introduzidas pelo artigo 2º do Decreto 6/17 da Assembleia da República, por violação dos artigos 36, números 1 e 6, 18, número 2, 67, número 1, 68, número 1, 69, número 1, 71, número 2 e 72, número 1, todos da Constituição. Votaram esta linha os senhores juízes conselheiros Joana Fernandes Costa, Carlos Medeiros de Carvalho, José Eduardo Figueiredo Dias, Mariana Rodrigues Canutilho, Rui Guerra da Fonseca, Dora Lucas Neto, António José Ascensão Ramos e José João Abrantes. Ficaram vencidos os senhores conselheiros José António Teles Pereira, Gonçalo Almeida Ribeiro, Maria Benedita Urbano, Afonso Patrão e João Carlos Loureiro. O Tribunal Constitucional pronunciou-se ainda pela inconstitucionalidade da norma do número 3 do artigo 98 da Lei 23/2007, de 4 de julho, na redação decorrente das alterações introduzidas pelo artigo 2º do Decreto 6/17 da Assembleia da República, por violação dos artigos 36, números 1 e 6, 67, número 1, 68, número 1 e 69, todos da Constituição. Votaram esta linha os senhores conselheiros Joana Fernandes Costa, José Eduardo Figueiredo Dias, Mariana Rodrigues Canutilho, Rui Guerra da Fonseca, Dora Lucas Neto, António José Ascensão Ramos, Afonso Patrão e José João Abrantes. Ficaram vencidos os senhores conselheiros Carlos Medeiros de Carvalho, José António Teles Pereira, Gonçalo Almeida Ribeiro, Maria Benedita Urbano e João Carlos Loureiro. O Tribunal Constitucional pronunciou-se ainda pela inconstitucionalidade da norma do número 3 do artigo 101 da Lei 23/2007, de 4 de julho, na redação decorrente das alterações introduzidas pelo artigo 2º do Decreto 6/17 da Assembleia da República, por violação da linha B do número 1 do artigo 165 da Constituição. Votaram esta linha os senhores conselheiros Joana Fernandes Costa, Carlos Medeiros de Carvalho, José Eduardo Figueiredo Dias, Mariana Rodrigues Canutilho, Rui Guerra da Fonseca, Dora Lucas Neto, António José Ascensão Ramos, Afonso Patrão e José João Abrantes. Ficaram vencidos os senhores conselheiros José António Teles Pereira, Gonçalo Almeida Ribeiro, Maria Benedita Urbano e João Carlos Loureiro. O Tribunal Constitucional pronunciou-se ainda
pela inconstitucionalidade da norma do número 1 do artigo 105 da Lei 23 de 2007, de 4 de julho, na redação decorrente das alterações introduzidas pelo artigo 2º do Decreto 6/17 da Assembleia da República, quando conjugada com o número 3 do artigo 98 da mesma lei, por violação dos artigos 36, números 1 e 6, 67, número 1, 68, número 1 e 69, número 1 da Constituição. Votaram esta linha os senhores conselheiros Joana Fernandes Costa, José Eduardo Figueiredo Dias, Mariana Rodrigues Canutilho, Rui Guerra da Fonseca, Dora Lucas Neto, António José Ascensão Ramos, Afonso Patrão e José João Abrantes. Ficaram vencidos os senhores conselheiros Carlos Medeiros de Carvalho, José António Teles Pereira, Gonçalo Almeida Ribeiro, Maria Benedita Urbano e João Carlos Loureiro. O Tribunal Constitucional pronunciou-se ainda pela inconstitucionalidade da norma do número 2 do artigo 87b, aditado à Lei 23 de 2007, de 4 de julho, pelo artigo 3º do Decreto 6/17 da Assembleia da República, por violação dos artigos 20, número 1, 18, número 2 e 268, número 4 da Constituição. Votaram esta linha os senhores juízes conselheiros Joana Fernandes Costa, José Eduardo Figueiredo Dias, Mariana Rodrigues Canutilho, Rui Guerra da Fonseca, Dora Lucas Neto, António José Ascensão Ramos e Afonso Patrão. Ficaram vencidos os senhores juízes conselheiros Carlos Medeiros de Carvalho, José António Teles Pereira, Gonçalo Almeida Ribeiro, Maria Benedita Urbano, João Carlos Loureiro e José João Abrantes. Quanto às demais normas que integram o pedido, o Tribunal Constitucional não se pronuncia pela sua inconstitucionalidade. Muito obrigado, Senhora Conselheira. Como acabaram de ouvir ler o plenário do Tribunal Constitucional, ao apreciar este projeto de diploma, este decreto da Assembleia da República, decidiu-se pela inconstitucionalidade de diversas normas. Eu vou agora dar aqui uma pequena nota em relação a alguns dos aspectos principais da nossa decisão. Com respeito aos pressupostos do reagrupamento familiar, o Tribunal Constitucional considerou que o novo número 1 do artigo 98, ao não incluir o cônjuge ou equiparado, pode impor a desagregação da família nuclear do cidadão estrangeiro titular da autorização de residência válida e é, por isso, suscetível de conduzir à separação dos membros da família constituída desse cidadão estrangeiro que resida validamente em Portugal há menos de 2 anos, o que se traduz numa violação dos direitos consagrados nos números 1 e 6 do artigo 36 da Constituição. Quanto ao número 3 do mesmo artigo 98, entendeu o Tribunal que a imposição de um prazo absoluto, isto é, de um prazo cego, de 2 anos, até a apresentação do pedido de reagrupamento familiar com todos os membros da família maiores de idade que se encontrem fora do território nacional, é incompatível com a proteção constitucionalmente devida à família, em particular à convivência dos cônjuges ou equiparados entre si, e a de qualquer deles com os respectivos filhos menores de idade, o que contraria os artigos 36, número 1 e 6, 67, número 1, 68, número 1 e 69, número 1, todos da Constituição. Contudo, entendeu-se ainda que a diferenciação positiva dos titulares de autorizações de residência concedidas ao abrigo dos artigos 90, 90A e 121A não se afigura desproporcionada nem discriminatória, enfim, por referência ao número 2 do artigo 13 da Constituição. Com respeito às condições de exercício do direito ao reagrupamento familiar, o Tribunal entendeu que os pressupostos previstos nas alíneas A e B do número 1 do artigo 101 não são inconstitucionais, mas a previsão de medidas de integração constante do número 3 do artigo 101 viola o princípio da reserva de lei da alínea B do número 1 do artigo 165 da Constituição. Quanto às normas relativas ao prazo de decisão do pedido de reagrupamento familiar, o Tribunal Constitucional considerou que o número 1 do artigo 105, ao somar um prazo de decisão de 9 meses, prorrogável até 18 meses, ao período de 2 anos de espera previsto no já referido número 3 do artigo 98, não é compatível com os deveres de proteção da família a que o Estado se encontra vinculado. Artigos 36, número 1 e 6
67, número 1, 68, número 1, 69, número 1 da Constituição. Em matéria de tutela jurisdicional, o recurso à ação especial de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, o Tribunal entendeu que a norma do número 2 do artigo 87b é inconstitucional por violação dos artigos 20, número 1, 18, número 2 e 268, número 4 da Constituição, ao passo que o número 3 do artigo 87b não enferma de qualquer inconstitucionalidade. O acórdão, como já perceberam, foi aprovado por maioria. Muito obrigado pela vossa atenção. Está encerrada a sessão.